que não críticas em prol do desenvolvimento de Guiné-Bissau e para falar tudo passa, pensa boa ao longo desta semana própria que nós temos e boa que aconteceu, sobretudo naquela reunião que fazia do que regras na Hotel Azalai na Bissau, e pensa imagem que corre o mundo e tá dá para entender o que aconteceu. Enfim, para falar, não papiar, não criticar, e não ouvido de toda maneira, e também de fundo do coração, e não agradecer todo mundo que ligam ao longo do tempo, todos os gente que ligam, para comer, para falar bom, obrigado, um ouvir boa conversa, leva em consideração, e demais outras pessoas, como aqueles que estão próprios na Bissau, outros que nunca mexem revelação nomes, sempre estão na política, mas eles é discreto, é que está a mostrar. E eu acho de como se a mim continuar a permanecer no silêncio, ou seja, não abandonar a luta, e cana bonito para não construir um caminho muito, muito bonito ao longo desse tempo, tudo não pode falar já há mais de 5 anos, e não é que noticiou a liberdade de expressão, noticiou o progresso e mudança que a gente estudo almeja ao longo de manga tempo. E quase não falar obrigado de fundo do coração. E para falar, não manda minha condolência para familiares de Awa Balena Gabo e Conselho Nacional de Juventude perde uma pessoa muito querida, uma pessoa dinâmica que sempre luta para ajudar a desenvolver sociedade guineense, inclusive jovens, e inclusive na região de Gabo. E para falar, a gente sente-se falta, que edição lacuna, que ninguém pode perceber quando que não é recuperado, e para Deus descansa seu alma em paz. Isso é uma maneira que nós vemos amanhã é feriado, dia de defuntos, e para Deus descansa a alma de todos nós queridos e a boca perde a família há muitos anos, para Deus descansa seu alma em paz e dar glória eterna. E para falar, sempre não tem eles no coração. E Guiné-Bissau e primeiro, a hoje, amanhã e para sempre não continuam a luta. Mas, enfim, não arriba com outra estratégia de trabalho. Não é que não noticiou novo tipo de programa que não noticiou. Em vez de não ficar só, não bater convidaditos, não papiar, para ele para boa ser opinião. E próprio gente, a voz que estou ouvindo, boa bater participar, através de um meio que não desenvolver, de que não se bater recolher opinião para ajudar esses políticos, ou seja, governantes na Guiné-Bissau. Óbvio que eles estão ouvindo na íntegra, não papiar, é óbvio. E gente que se como existe problema, mas existe, para falar, problema e cabanha. Problema que tem que não bile não anuncia voz de como e acontecer que deixando contente e que faz sentido e que bonito também. Para a nós não lutar para mudança, não acabamos bem na guerra entre nós e que coisa bonito. E o problema acabar, situação controlada já e tudo coisas não vai bem. Não de que a mim aproveitar a ocasião de dar minha parabéns de mim para todos os membros do governo e para o governo de Guiné-Bissau e o povo de Guiné-Bissau. Não missão não caminho, não é país não vai no bom caminho e a nós não tem que cooperar para não falar muitíssimo obrigado desde o presidente da República até no último membro do governo, tudo eles que têm A ou B e que tem como é outro mais importante ou não, mas sim ainda tem julgamento ali, nós se como nós estamos no penúltimo mês de ano, próximo mês que é dezembro, e não falar todo mundo de como, e sobretudo ministros, secretários de Estado, diretores gerais e tudo que o governante na Guiné-Bissau nome esse relatório e balanço que nós não bem fácil. Tudo que trabalha não pede se demissão. Tudo que trabalha não pede se demissão. Então, para que lá, vou te dar recado para tudo governantes, para cada quem começa a fazer esse relatório. O cara vem enganando para falar como vou fazer que não colhe na prática. Mas, a não se beba quem trabalhar dia que não volta, não está esse debate. Papel só de um ministério. Só um ministério, por exemplo. Se não no papel do Ministério da Defesa, não no papel só de defesa, não can tocar nenhum outro assunto. Se não no papel de educação, isso é educação. Assim gosto que não vem, e não define nova estratégia junto com a equipa técnica, e para boca pensa tanto como isso a mim, não. Mas a Disney de ontem, maneira que não no papel de antes desde não foram, não conta de tudo no repórter secreto está ativo no terreno. A partir de terça-feira, ainda está ativo no terreno
a começar a verificar tudo que está a ocorrer a nível de ministérios, direções gerais e secretaria de Estado, e para não poder continuar a atualizar. Mas lógico que sim, a gente sente nossas saudades, que manda boa, a gente sente música, a gente sente saudades. Essa música de Mário Babré, que cantor guineense que ninguém quer saber o de que está nele, apesar de nosso Estado que até reconhecer alguém, que até homenageia, mas não está defendendo o papel, homenageia tudo cantores de Guiné-Bissau, tantos que veteranos, e que velhos guarda e que nova geração é homenagear eles tudo. E que manda notícias, músicas, saudades, tudo de internet. E para falar de fundo do coração, também aproveito a ocasião de agradecer todo mundo que desejam parabéns, dia de meu aniversário, apesar que passa dia 18 de outubro. Recebi várias ligações, outros que consegui para ver com eles. E também aqueles que mandam mensagem, que desejam parabéns, e aqueles que fazem publicação, dia de meu aniversário. Muito obrigado aos amanhã e para sempre, e para tudo aniversariantes de mês de outubro também, para Deus e continuar a abençoar vós, inclusive aqueles que estavam no dia 18 de outubro, gostaria de parabéns, e para Deus e abençoar vós. Olha Elsa Benício a partir de Bilbao, e Nivaldo na Bissau, e Manga de gente nunca poder, não tem que abraçar luta, e a não luta para mudança, nunca pode bem vir a nota guerra entre nós, como acompanhar, não, que lá pode ser. E não luta não põe Guiné-Bissau positivo de todo mundo que não almeja. E nós sabemos como infraestruturas que não tem no nosso país, infraestruturas que tu disse há quanto tempo desde a independência, e que lá que está até hoje não tem nenhuma infraestrutura moderna. Essa não luta para essa. E Guiné-Bissau que está em primeiro lugar, hoje, amanhã, para sempre, para ver que lá certo pedido. Inclusive também me se destacar a pessoa de uma, ou seja, me se destacar a pessoa de alguém que ligando na Bissau e que ansou Caranque, velho, muitíssimo obrigado pela ligação, onde ligam, que falei gosta de luta, e panca abandona a luta, ansou Caranque, muitíssimo obrigado, na garra seu house, amanhã e para sempre, e tudo aqueles que ligam, outros que pedir para cá revelar seu nome. Bom, muito obrigado. A situação é passa já. E Carlos, que ele está tudo bem. E nós pedimos para Deus e continuar a abençoar eles. E livra tudo, qualquer que seja Guiné se livrar de mal, tanto quem está na Guiné, quem está fora. E hora que tem um problema, para não sentir no papel, não tem que ter cultura de diálogo. A nós, essa que nossa geração tem que aprender, essa que nós não devemos decidir. E para falar na Garrisi também, gente de PAGC, alguns acham que como por abandonar a luta, acham como assim disso, e luta cana, sabe? Na falei eles obrigado aqueles que ligam. E Sumanher Mongarandi, Gervásio Silva Lopes, alguém que não dá nome a os, nome de Gervásio para já, se nome goste e Punkis que se nome. Sua maneira que boa já estava na publicar se fotografia desde que não está em silêncio. Está na publicação se fotografia, a gente acha de como nunca pode fazer aquilo, mas você tem que saber de como na política que existe inimigo permanente, e para aquilo neto está brincando, ou seja, neto está brincando que se dona, para você ver, Gervásio Guilherme Grande, enfim, essa vida que tem que se recuperar, apesar que ele está culpado de Belmiro de como ele que é culpado de tudo, como Belmiro foi conseguir ser o diretor-geral de Petroguim, lugar onde que Nick está nela. E para falar Gervásio, se você trabalha na Guiné-Bissau, a mim pode fazer lobbying para poder nomear na Guiné-Bissau. A voz grande, volta para Guiné-Bissau e disse esse problema. E também, a língua de Belmiro fala de Dr. Punkis, exatamente esse nome Dr. Punkis. Gervásio só calça bunker, gosto que vida que me se recupera, viste calças brutas dela, que ela gosta que me se recupera. E também para falar, na falar Abilo Rodrigues que cobra mal, esse tempo tudo está na cobra mal, na falou Abilo, obrigado. Mas na Guiné-Bissau não tem um ditado que não estou falando crioulo. Se camancuba e perigo. E Abilo Rodrigues está na Inglaterra, na Londres, de fundo do coração, não falou obrigado por tudo os insultos que o cobram. Para tudo os insultos que o cobram, não tem tudo criptografado, não falou obrigado. E caos que botar na cobra, e tem mais outras pessoas, uma juvenal que o cobra vai lá, vou me encontrar e me suscitou. A medida de pessoas que falam juvenal, pede isso aqui, dia próprio, e ligam. Juvenal que pensa só uma boa muleta. Guerra com alguém aleijado. Então falar qualquer um pega guerra com aleijado. Se você tem problema aqui, se você se pôr só para ter consciência no lugar, recuperar sua muleta. Abilo Rodrigues, obrigado pelo insulto.
E a mim Leopoldo nunca cana coba. Boa dia, tudo coba mal que coba. Falou só obrigado, obrigado, obrigado. Boa acha como a média papiana falou obrigado. Vou falar de como a boa polícia federal para prender. Eu estive na Polícia Federal semanas passadas e para falar na volta lá mais brevemente, dia que está lá na Liga, para vou ver a Polícia Federal se bom mexer, para eu falar como a botene tudo podre, vou falar como falar de como a mim bandidos, está bom? Eu podia fazer denúncia nisso na Embaixada do Brasil ou Consulado do Brasil na Inglaterra, qualquer um, fazer denúncia, vou pedir para mandar processo para o Brasil, investigar. A mim pecador que tem rabo preso e suma maneira que no passado no problema armado quando falou para mim bandido depois alguém vem falar como esse que bandido ele acaba para comprovar próprio e não reconciliar tudo bem e Abilo não falou também obrigado e para falar não falar Spagman minha irmã grande na Inglaterra eles ligam dia 17 e ligam não é que não tenho conversa quase 19 minutos e pedindo desculpa e para ataque e pedir para não reconciliar, não pensa na Guiné-Bissau, tudo passa já e as Pagman, não falou muitíssimo obrigado de fundo do coração aos a meu irmão, aos amanhã e para sempre, nunca tem problema que talvez a busca poder ter problema conosco por via de divergências politicamente a falar, ou seja, divergência de opinião. Divergência de opinião é que significa o nosso inimigo, mas Pagman, muitíssimo obrigado. Bom pensamento e de louvar, creio que todo mundo não tem esse tipo de pensamento também. E alguém que fica com tanta saudade, Suma Fátima Veira com olha ali, a partir dos Estados Unidos, e Rainha Balé com olha, num escândalo em Minhar, e dizem que tanta vergonha, na Copa Presidente Mal, Rainha Balé, mas não jundalo reja, em camiseta na Minhar Regila, não jundalo reja. E para falar de como a nós não notícia nova estratégia e não anunciado brevemente, se calhar pensa ter quarta-feira ainda anunciado e não é que não volta que não críticas construtivas em prol de Guiné-Bissau não can cobra ninguém e para falar no irmãos PAGC e sempre vou falar de como a minha abandona a luta por bem ter medo de Cherno e para falar Cherno em irmão grande e próprio sim que tem medo de ninguém na Guiné-Bissau não tenho medo de ninguém na Guiné-Bissau que tem medo de ninguém que acontece não condenar todo mundo quem é amante de paz e para condenar Dona falar muitíssimo obrigado a todos gente que dá essa intervenção que solidariza com o Carlos, com o Kelly e demais outros, mas a nós não volta que não críticas severas, inclusive Ministério Público não bem, novamente, não bem, Procurador-Geral da República, poder preparar, não bem, e também não disse recado para Procurador, ou seja, para Governador da Região de Gabo, não bem, que o homem que tem condições de continuar sendo governador da região de Gabo, pôs esse cargo à disposição, não noticia um debate, mas de presença de filhos de Gabo, onde não discute só Gabo, não noticia essa. E para falar também, na garde esse insulto de Fulo só, a partir de Irlanda, que sempre Cobam pensa, gosta e farta de Cobam mal, barriga está cheio, e Fulo não falou de fundo do coração, a mim nunca respondeu o insulto, nunca cobrou para falar, e sempre vou cobrar Nhamamme, para falar Nhamamme de mim, e Bumame, Nhamamme, para ver aquilo que manda, a mim nunca pude cobrar, e nem milhar nunca pude cobrar. E nenhum milhar nunca pude cobrar, para ver de política nunca pude cobrar. Pude atacar no fórum político, sim, mas nunca cobrar Bumame. Bumame e Nhamamme e Bumame. Obrigado por o insulto. Acredito que goste de farta já e insultam e Fulo, não está a falar de Fulo só, meu irmão. Que sempre insultam. Dizem aqui como se luta. Se que cobra Leopoldo, e que cobra aquele, que cobra qualquer um, e que está se sente bem. E para falar, não falou obrigado. Aos amanhã para sempre Fulo só. Nhamamme e Bumame e Nhamamme. Suma qualquer mulher e não mames. Eu nunca pude estar na cova mal. Se a boa boca concorre comigo, nada, tudo que a gente boca concorre comigo, bingo para ver comigo, ligam. E também na período desbloqueando a minha cabo inimigo. Como a coisa mais engraçada, tudo apoiantes de Domingos Simões Pereira, basta alguém que concorre comigo e obrigado bloqueando. Se não está bloqueando, para ver como é achar a mim, está atacando Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira é político e tem que atacado. Se é política. Ou seja, se me se criticado, é sinta nesse caso. E não só nem Brema Câmara, qualquer um. Não está divergir para via de opinião.
tudo quem que me se pé criticado, para sinta nessa casa. Repito, viva voz. Quem que me se pé criticado, para sinta nessa casa. Desde já que você está na política, você é criticado. Desde já que você está na política, você é criticado. Mas crítica também que a mim está conciliar. Todo mundo, para que ninguém coma mal, mas crítica construtivamente. Para você ajuda se dono, para ser o melhor. Lógico que sim, minha indignação, ou seja, a indignação de todo mundo, que no papel, no último direto que eu faço, onde que eu falo em abandonar, em crítica, e gente que sabe o que aconteceu, mas a mim sabe, alguns gente que está ali sabe, que não acompanha, sabe o que aconteceu lá, e corre lá, alguns encontros que corre, problema resolvido, acha de como é que a polícia, assim, e que está fazendo sentido. Essa é uma influência também que não tem nela, que não pode falar Deus obrigado, e sempre não continua na luta, e nunca pode divergir. Entre nós guineenses, eu penso que o processo eleitoral passa de tudo na Guiné-Bissau e fica bem claro, uma vez que o Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau começou a apoiar na guerra, mas passa, se não unir, não computar, não sofrer, não pera, uns 5 anos, quem comece também a meter candidatura. Ninguém can impedido de candidatar, quem que o povo atribui confiança, e está continuando a governar. Neste preciso momento, o povo atribui confiança a Omar Sissoko Embalo, que é o presidente, então, ele continua a ser o presidente de Guiné-Bissau, o presidente de todos os filhos de Guiné-Bissau, independentemente de estar de acordo ou não estar de acordo, mas é presidente de todo mundo. Quase a mim está a falar obrigado. Obrigado, de fundo do coração. Penso que coisas não vai direito. De uma maneira acabou tudo bom já. Apesar que a maioria de gente que está na diáspora, próprio aqueles que estão na Bissau, devido de credibilidade, ou seja, falta de credibilidade na informação na Guiné-Bissau, gente que está tendo tanto de rádio para ver, se não mencionou como esses jornalistas, imprensa de Guiné-Bissau está dividido e está dificulta qualquer um para poder acreditar nas notícias de Guiné-Bissau. E está dificulta a própria imprensa internacionais que não atuam na Guiné-Bissau, alguns jornalistas guineenses que não atuam aqui na imprensa, tudo está metido nessa coisa de dividir povo. Mas a mim está a falar, principal culpado de dividir povo, independentemente de políticos, jornalistas também matam lá. Jornalistas matam a dividir povo de Guiné-Bissau. É irresponsável, ou seja, responsabilidade não tem que atribuir. E que tem jornalista que na Guiné-Bissau que não falando de como é santo, repito, e que tem. E que tem jornalista na Guiné-Bissau que não falando de como é santo. Sim, Então, gosto não passa de chamar nome deles. A não olha como é que gosta dividido. Políticos criam rádios na Guiné-Bissau. E Rádio Capital e Rádio de PAGC, pertence a Domingos, não esperar. Rádio África FM e Rádio que pertence a Madem, que lega nada de segunda. E Rádio Bumbulum, que ela está fazendo serviço a PAGC. Rádio Jovem está fazendo serviço a PAGC, a Nonodia. Rádio Função Nacional, neste preciso momento, ela faz trabalho a regime. Lógico que sim, nunca eles se cana vai papiar. Que é que cana contentar regime. Nunca. Porque a hora que a Buna governa, a boca está tendo monopólio de rádio de função nacional e televisão de Guiné-Bissau. A boca está tendo. Então, jornalistas, lógico que sim, a não pode falar bom bem de boa dignidade, bom matina dividir povo guineense. Secretamente, quem que conseguiu, bom matina dividir povo guineense. Então, neste preciso momento, vou fazer questão de tecer união entre filhos de Guiné-Bissau. Não vou deixar de atacar Omar Sissoko, vou deixar de atacar Omar Sissoko, Ciara. Nunca falei que é criticado, Omar Sissoko é santo para falar como é que criticado. E o presidente da República, Ciara, para criticar construtivamente, não ajudar para mudar esse pensamento. Construtivamente, não ajudar para mudar esse pensamento. Ele que é santo para falar como não é caneara. Não, e por Yara. Isso quer dizer, como é que eu pode falar? Ninguém é perfeito para ter ponto de caiara. O presidente da República é que Deus. E primeiro magistrado de nação para poder conduzir sociedade. Esse facto que a nós não papel. Então, sobretudo a mim, para que ninguém pense como é que poder criticar o Omar Sissoko, mas que insulto nunca te apoia. E qualquer que seja governante ou político na Guiné-Bissau, vou poder criticá-lo, mas que insulto nunca te apoia. Criticar sem insulto. Bem muda. Guiné-Bissau, ele precisa de bom e precisa de mim. Ele precisa de todos esses filhos. Nosso país que está na via de desenvolvimento. Nós estamos na via de desenvolvimento, repito. Nós estamos na via de desenvolvimento. Então, por isso, não precisa de papel com companheiro.
Não precisa de ponderar, não precisa de tolerar. Lógico que sim, a mim pode bater assim, tá ali, responder insultos de quem que está cobra mal. Pode bater assim, tá ali, responder a hora que alguém cobra mal, belém cobra assim, mas nunca cana fazer aquilo. Nunca cana insulta ninguém. Nunca cana falar me santo. Nhara no passado, mas futuramente encapuriar. Encapuriar. Lógico que sim, bate saudade, todo mundo bate saudade. Se não eu muitíssimo bem, final de semana ainda tem debate. Alguém está saindo de trabalho, está sentindo na pera Leopoldo Belmiro, e na pera o povo vozes ilustres, uma Juvenal, Malan, tudo não convidados que não estou tendo, tudo não convidados que não estou tendo, gente que passa na tela e não tem novas personalidades, novos caras, e próprio ensino que não tem agendado, para ter ministro de cada ministério, e secretário de Estado de cada secretaria, e diretores gerais, para não para o povo deles, é que poder governar e fica no silêncio. Não. Você tem que ver, vou falando, e para vós, bobi também preocupação do povo, para ver, vós está lá, para o povo de Guiné-Bissau, povo que elege vós, então você tem que fazer trabalho para o povo. E para falar tudo, ministro que tem medo, não passam via convite especial. Tudo ministro que tem medo, ou eu falei que tem tempo, pode contar que não vai ter no gabinete. Nem se bu casa, não vai lá, recebendo materiais completos que ela tem, não papel que bom. Não papel que bom, não põe preocupação do povo, para gente soube, ou seja, que você tem para trabalhar, para boa também preocupação do povo, para não me se mudança. Ora que fala reforma e modernização. Reforma e modernização. Então, governação e continuação. De que aquilo para, apesar que é que fazer nada, durante décadas e décadas é que fazer nada. Então, apesar de que lá, a nós não tem que mostrar também, falar de geração de concreto, não tem que ter na consciência de como é preciso mudança. É preciso mudança. Apesar que outros, Alcatrão Tugas de Sabaia, não pode falar quem que é Alcatraz Estrada de Guiné-Bissau, e era, acho que 2001, de 2000 a 2002, Dr. Kumba ela calcatra algumas estradas, diz nada calcatrado. Estradas de Guiné, tudo de buraco. Corrupção, riba de corrupção, que ela leva a Guiné-Bissau nessa situação de que está nele, mas para falar, a nós sempre não luta. É regime, não fala com eles e santo, até ponto de caiar, não critica vós. Ali ia acontecer corrupção no Ministério de Recursos Naturais. Ainda quer falar, segundo informações, chefe de gabinete de Jorge Malu, não procura dizer Jorge Malu, para contar, ele que é ministro, para contar o que acontece. Diz que a polícia foi faimado, o povo elege bolso, gente está pagando imposto, que imposto tem que retribuir no desenvolvimento, infraestrutura, educação, saúde. Isso é uma maneira como é declaração do ministro de Finanças que faria. A nós que economista. Neste preciso momento, que não precisa de LP compor na Guiné-Bissau, não precisa de hospital, escolas, para criar mais pavilhões de aulas, não precisa de estradas de qualidade para ter não produtos agrícolas, que produtores, ou seja, produtores rurais na produzir, bem vendido. Que lá cá não mexe. Do resto, não há também aos poucos. E para falar, não louvo também nível de diplomacia de Guiné-Bissau, não capuri nega, não tem que tocar palmo, e vai longe, não que espera, ou seja, ninguém me espera. Prazo de curto tempo, não conquista, não confiança. Aos mundo passa a acreditar no nosso. Guiné-Bissau que está na boca do mundo. Se que outros que me se vai danar. Isso é uma maneira como é guerra que está lá entre a presidência da República de Angola, a presidência da República de Guiné-Bissau, João Lourenço, que é o general Omar Sissoko Embalo, ele estuda do general, e é cana bate bem, para bia de quê? Para bia de Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira acha de como MP lá tem que ter Guiné-Bissau suma-se propriedade. E vai Angola, e nós, João Lourenço, Canadá bem, que é presidente de Angola, que José Eduardo Santos, que está na Barcelona, neste preciso momento, e nós é visitado pelo presidente da República. E a nós não estou defendendo diálogo. Angola e Guiné-Bissau tem uma história de décadas e décadas. Não é papel de história, quase que na bem faz uns 50 e tal anos. Tanto de cooperação e tudo. Para quem quer saber, filhos de Guiné-Bissau lutam na Angola. Não como se perde relação dana. Não como se perde relação dana. E nós sempre não defendemos diálogo. Tanto João Lourenço, presidente de Angola, e tanto para o presidente de Guiné-Bissau, general Omar Sissoko Embalo, para não resolver isso. Para ver que estava em jogo interesse de alguém no passado, que disse o golpe de 12 de, ou seja, golpe de 12 de abril na 2012. E acaba já, ou seja, que tinha isso na 2012. E acaba,
E a nós nós defender diálogo para Guiné-Bissau bem longe. Não me se fazer cooperação com todo o país. E com esse não ficar para ali para falar não retomar. A nós cabelo de não anunciar publicamente de como não retirar e não bem mais para ver a situação está controlada e tenha paz e apaziguado que é problema tudo e acabar. E a luta continua. Guiné-Bissau em primeiro lugar, a hoje, amanhã e para sempre. E que importa que você, mas dá boa contribuição tanto a distância, não é que você está. E Guiné-Bissau e de mim e de Bo estão no coração. E aqueles que estão com a mala falam boa obrigado e aqueles que não gozam, se me dizem PG, se que acha de como a Leopoldo não tem que maltratado. E para falar na Guiné-Bissau, se chega Guiné-Bissau, não se abusa de como não chega Guiné-Bissau, e isso maneira que boa acha de como tem que prender, não tá botar falar para prender, maneira que boa mister. E não manda um forte abraço para minha irmã, a partir de Suíça e na companhia. E Elsa, na Espanha, toda a comunidade guinense residente na Espanha, aqueles que estão na Portugal, e Seu Mendes a partir de Inglaterra, a língua de minha irmã grande, Emílio Riba. Emílio Riba está de volta, Maria Bamba na Inglaterra, Sandra Dissou na Inglaterra, todo mundo. E para falar, Emílio Riba, essa luta não continua. Emílio está convidado para debate, bem para não debater Guiné-Bissau, nada de problema que não tem. Não deixa PAGC, Madem PR, esses partidos, tudo não deixa eles, esses partidos não deixa eles. Guiné-Bissau e primeiro, depois bem não interesses, assim que não luta. E para falar, aqueles que estão na Guiné-Bissau não mandam um forte abraço para eles. Eu sou o chefe da Armada-Geral, Força Armada, General B.A. Nantang, alguém que sempre tem minhas saudades e me está olhando na tela. Todos os chefias militares e tudo militares de Guiné-Bissau sempre falam para não abandonar a luta. E me está olhando na tela na luta para um Guiné-Bissau positivo. E também para Fatinha Quaresma na Guiné, na França, Miriam Banjai, todo mundo, comunidade guineense na França. Aqueles que estão ligando, aqueles que estão pedindo para não voltar, para falar, não voltar, vou ficar tranquilo, a luta continua, e não lança desafio. Agentes de PAGC, ou seja, apoiantes de Domingos Simões Pereira, e suma Dr. Punkis, que Gervásio Silva Lopes, se nome é Algossi, e Punkis. Gervásio Silva Lopes, se nome é Punkis. Gervásio misturou o debate, não convidou o debate, bem, não me se põe debater Guiné-Bissau, não me se põe papel Guiné-Bissau. Gervásio Silva Lopes. E minha prima Samoraí, abraço fraterno, Guiné-Bissau em primeiro lugar e não continua a lutar para não ter. E aí a Candé a partir de Espanha, você tem abraço a vós, tudo que nos acompanhando, Bossa na França e Fatoumata Diallo na Portugal e todo mundo. Você tem um abraço fraterno de Guiné-Ndade. Não fica para ali para não correr o vosso tempo.